Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como é que vocês estão? Espero que tudo tranquilo. Aqui quem vos fala é o professor Thiago Lopes. Estou trabalhando aqui direto dos estúdios do Focado no Digital para gravar para vocês mais um curso de questões, agora voltado para o próximo concurso da FRJ, Banca PR4. E levando em consideração que você vai se preparar para este concurso, é muito importante que você faça as questões desta banca. No entanto, como são poucas questões que essa banca já cobrou ao seu longo de existência, a gente fica um pouco a ver navios em relação a abordar todo o conteúdo programático através de questões. Por isso, além das questões da PR4, nós vamos pegar questões que têm a ver com geralmente conteúdo programático. A gente sempre trabalha com conteúdo programático que foi lançado por último pela banca, para a gente ter uma ideia de como virá, ok? A ser abordado os respectivos tópicos, e nós queremos fechar todas as brechas, trabalhar o máximo possível do conteúdo do seu edital através de questões, e essa é a nossa proposta aqui para que você treine, treine e treine. Fazer questões é sempre muito importante. Eu costumo dizer que o concurseiro, a concurseira, que não realiza questões de concurso, após ver a parte teórica, após fazer uma revisão, ela está dando um tiro no pé. Porque o que vai solidificar o conteúdo na sua mente, sem sombra de dúvida, é a resolução de questões, ok? E é o que nós começaremos a fazer a partir de agora. Vamos lá? De olho na tela, questão de número 1. Banca PR4, órgão FRJ, diz assim, questão cobrada no concurso de 2023, diz assim: a investidura em cargo público é um processo pelo qual uma pessoa é formalmente designada e autorizada a assumir uma posição no serviço público. Ok. Seja como funcionário público, é uma nomenclatura antiga, nem se usa mais essa nomenclatura. A nomenclatura atual é agente público. Enfim, vamos deixar passar. Servidor público, agente público ou qualquer outro termo utilizado para descrever as diversas categorias de cargos. Ok. De acordo com a Lei Federal 8.112, que é o Estatuto do Servidor Federal, são requisitos básicos. Ok. Requisitos básicos. Interessante que quando o artigo 5º dessa lei coloca os requisitos básicos, a própria lei vai estabelecer que, a depender da natureza e complexidade do cargo, outros requisitos poderão ser exigidos, ok? Por exemplo, o delegado, eu posso exigir o diploma de bacharel em Direito. Para ser juiz, concurso de juiz tem que ser, além de ser bacharel em Direito, tem que ter prática jurídica, não necessariamente ser advogado, por 3 anos. Tá? Então tem a questão de analisar o concurso. Por isso que a lei é cautelosa em dizer que são requisitos básicos a investidura no cargo público. Exceto, tá? Então ele quer uma coisa que não tem a ver com o artigo 5º da 8.112. Pare e pense, meninos e meninas, eu preciso estar em gozo dos direitos políticos para tomar posse em cargo público? Sim, isso eu preciso. Logo, não é o nosso gabarito. Tá? Essa está certa. Idade mínima de 21 anos, isso já deixou de ser realidade há muito tempo, quando nós tivemos a alteração do nosso Código Civil, onde a maioridade passou a ser 18 anos. Logo, o gabarito dessa questão é a letra B, porque não são 21 anos que será exigido de você, tá, meu amigo? Minha amiga, e sim 18 anos, ok? Logo, o gabarito letra brava. C. Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, nível médio, nível superior. Dentre os níveis superiores, tem a questão da especificidade, quase que não sai, da formação acadêmica do candidato, tá? Você tem a questão do delegado, do juiz aí como exemplo. Bom, C, o nível já foi. Letra D, nacionalidade brasileira. Como regra, tá? Você sabe que existem possibilidades de estrangeiros prestarem concursos no Brasil, só que são para cargos específicos. Tudo bem? E aptidão física e mental. Também bem tranquilo, ok? Professor, onde é que eu encontro a justificativa para esse gabarito? Lá no artigo 5º, nos seus respectivos incisos. E aí onde fala de 18 anos é no inciso 5, tá bom? Vamos ler todos aqui. Nacionalidade brasileira, como regra, gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares para os homens e eleitorais para todos, nível de escolaridade exigido para o cargo, a idade mínima de 18 anos e aptidão física e mental. Tudo bem?
Vamos para a nossa próxima questão, número 2, diz assim. De acordo com a Lei Federal 8.112, são consideradas as penalidades disciplinares, exceto... Bom, essa questão ela é muito peculiar. Por quê? Se eu falar para você, a rigor, numa interpretação sistemática da lei, essa questão não tem gabarito. Mas, numa interpretação literal, o gabarito dessa questão é letra A, porque ele quer a alternativa que não corresponde a uma penalidade disciplinar que está descrita no artigo 127 dessa nossa lei. E se você pegar o rol do artigo 127, você não encontra a multa. No entanto, para estudar através das nossas questões, primeiro, leve que a advertência é por escrito. Na verdade, aqui na 8.112, diferente do Estatuto do Servidor do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, as penalidades são sempre aplicadas por escrito. Tá? Então, a advertência é por escrito. A suspensão ela pode ser aplicada até 90 dias, também por escrito. Demissão, tem que ter PAD. Cassação de aposentadoria ou cassação de disponibilidade. Está elíptico aqui o termo cassação, tudo bem? Então, o que você tem aqui são as penalidades, está faltando aqui destituição de função comissionada e destituição do cargo em comissão. São aplicados para quem tem função de confiança e outro para quem tem cargo em comissão, tá bom? Essas penalidades aqui, advertência, suspensão e demissão, são para quem servidores que estão na atividade. Cassação de aposentadoria são penalidades para quem está na inatividade, casso a aposentadoria, ou casso a disponibilidade, que é quando a pessoa está inativa no serviço público, tá bom? Bom, vamos lá, a multa não está, por isso é o nosso gabarito. Qual é o problema? O problema é que a doutrina chama a multa de penalidade indireta. E aí como é que você leva para a prova? Tenta marcar a menos errada. Se a questão abordar a possibilidade de aplicação de multa na 8.112, você coloca que está certo. Como é que funciona? Funciona na suspensão, tá? Exemplo, o camarada foi irregular em alguma das suas atividades, passou lá por uma averiguação e foi aplicada a pena de suspensão. Esse servidor vai ficar, por exemplo, aí, sei lá, 30 dias em casa. Pode ser através de sindicância, tá? Que a gente chama de sindicância punitiva. 30 dias em casa. Só que na repartição só tem ele mais um, ok? O terceiro está de férias e não vai voltar tão cedo. Você, como autoridade, você pode substituir essa suspensão por uma multa na base do desconto de 50%. Essa multa ela é discricionária para a autoridade pública. A autoridade vê a situação da sua repartição e fala, poxa, olha só, Tonhão, você está suspenso. Mas como eu preciso muito de você, você vem amanhã, tá bom? Eu vou substituir. Eu vou trocar a sua suspensão por multa e você vai receber 50% do que seria devido por esse dia de trabalho. Tonhão, nossa figura aqui, não tem a opção de ir ou não ir trabalhar. Ele é obrigado a trabalhar, mas vai trabalhar recebendo menos. Por isso a doutrina chama de multa indireta. Então, doutrinariamente, a multa é uma penalidade? Sim, sempre foi vista dessa forma. Mas, pegando uma questão como essa na sua prova, tente analisar sempre pelo viés de como o examinador está cobrando a questão, pelo critério de interpretação sistemático ou literal, tá bom? Beleza, vamos conferir. Artigo 127 são penalidades disciplinares, advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou cassação de disponibilidade, destituição do cargo em comissão e destituição da função comissionada, ok? Vamos para a nossa próxima questão, número 3, também da nossa banca PR4, cobrado no concurso da UFRJ, diz assim. A Lei Federal 8.112 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações públicas federais. Estabelece os direitos, deveres e garantias, proibições, regime disciplinar e outros aspectos relacionados ao serviço público federal. Tá, de acordo com esta lei, é correto afirmar que... Tá, então tem algumas informações que estão sendo abordadas aqui, que vai falar do conjunto nomeação, posse e exercício. Tá? Vamos lá. Investidura do cargo público ocorre com a posse e não com a nomeação. A nomeação far-se-á sempre em caráter efetivo.
Bom, tá errado porque também pode ser em cargo em comissão, tá? Ou CC, cargo em comissão. A nomeação e o aproveitamento são formas de provimento, ou seja, de preencher o cargo público? Sim. A nomeação, promoção, readaptação, recondução, reversão, tá? Então, o aproveitamento também entra no bojo das formas de provimento. Portanto, gabarito letra C. Nomeação, provimento originário e o aproveitamento a gente chama de provimento derivado por reingresso, tá bom? Letra D. Posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contados do ato de provimento. Por 5 dias tu tem que resolver exame médico, a questão de falar lá com o teu patrão para te mandar embora, falar com a família, de repente você vai para outro estado, pô, super complicado, 5 dias? Má fé. São 30, tá, pessoal? Bom, a posse em cargo público não depende de prévia inspeção médica? Claro que depende, tá? Depende sim. Além de você levar os seus exames médicos, que você pode fazer tanto no SUS como na rede particular, quando você vai apresentar esses exames médicos, você apresenta numa junta médica oficial, tá bom? Eu, por exemplo, como sou servidor, graças a Deus, eu sou do Poder Judiciário Federal, eu fiz um monte de exames, ok? Eu gastei um dinheiro, e aí, quando fui antes do termo de posse, eu passei pela junta médica do Judiciário Federal, e eles analisaram tanto os meus laudos médicos, como fizeram uma bateria de exames lá na hora, fiz pressão, coração, pulmão, tá? Então, é assim que acontece. Logo, o gabarito nosso, de acordo com o que está no 8.112, é letra C de casa, ok? Deixa eu marcar aqui o nosso gabarito. Muito bem. Artigo 8º, são formas de provimento do cargo público. Vamos lá. A nomeação, provimento originário, como eu já havia adiantado. Promoção, a gente chama de provimento derivado vertical. Readaptação, forma de provimento derivado horizontal. Reversão, aproveitamento, reintegração e recondução são formas de provimento derivadas por reingresso. Doutrina do Celso Antônio Bandeira de Mello. Ok? Vamos lá? Número 4. Durante o estágio probatório, essa foi de 2022, poderão ser concedidas licenças ao servidor. Pode, Thiago? Pode, um montão de licença. E afastamentos, tá? Exceto, tá? Então ele aborda a licença. Vamos lá. Serviço para o serviço militar. Doença em pessoa da família. Atividade política. Desempenho de mandato classista. Defender sua classe no sindicato. O motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. Bom, das 5 alternativas, pessoal, a única que o servidor não pode usufruir durante o período de estágio probatório, que são de 3 anos, a partir do início, conta-se do primeiro dia do exercício, tá? É o mandato classista, tá bom? Não pode. Serviço militar pode, doença pessoal da família, você não sabe quando um parente seu vai ficar dodói. Atividade política, tu não sabe se, por exemplo, estamos em ano eleitoral, você não sabe se você quer se candidatar, e é possível, dependendo do cargo, tá? Os cargos fugiu a palavra. Os cargos que são ligados à esfera civil do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, segundo a Constituição Federal, você não pode concorrer a nenhum cargo eletivo se você pertencer ao Judiciário Eleitoral, tá? Porque existe a proibição de se filiar a partido político, e um dos requisitos para se candidatar é ter filiação partidária. Juiz e promotor, tá? Essa galera não pode, enquanto está no cargo público, concorrer às eleições. Tirando essa galera, quem é regido pelo 8.112 pode usufruir mesmo no estágio probatório, tá? Mandato, o motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro é quando seu cônjuge ou companheiro também é servidor. Tem essa possibilidade. Esquece, aqui é para remoção. Quando o seu cônjuge ou companheiro se afasta de você por motivo de trabalho... Minha caneta caiu. Deixa eu pegar minha caneta aqui, calma aí. Motivo de trabalho, qualquer situação na vida, você fala assim, ó, tenho que acompanhar o meu boy, tenho que acompanhar a minha patroa, e aí você, serviço público, espera um pouquinho aí, porque eu vou ficar 2, 3 anos, 5 anos lá na Europa com ele, que a empresa mandou ele para lá. Pode ir? Pode. O serviço público nunca vai querer prejudicar o seu relacionamento, o seu casamento, tá? Só que nesse caso aqui, em especial, o estágio probatório fica suspenso, tá? Quando você voltar da Europa, aí volta a contar, ok? Vamos lá, gabarito. Tem bastante coisa aqui para a gente ler, hein? Vamos lá. Gabarito letra D. Eu circulei aqui? Circulei.
para ficar gravado aí para vocês direitinho, tá bom? Para quem tem memória visual. Vamos lá, artigo 20, parágrafo 4º, vai dizer o seguinte, ó, o servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos no artigo 81, que são as licenças, tá? E 94 em diante são os afastamentos. Aí tem inciso 1 a 4, que eu já botei aqui embaixo, 94, atividade política, na verdade é exercer mandato eletivo, atividade política antes da eleição. 95 é a questão de afastamento, estudo ou missão no exterior, isso aqui precisa estar regulamentado, ok? E o 96, que é para você servir em organismo internacional do qual o Brasil faça parte. Então vamos lá. Deixa eu ler tudo aqui, ó, bem como afastamento. O próprio artigo 20, parágrafo 4º, traz uma outra situação aqui, ó. Curso de formação decorrente de aprovação em concurso público para outro cargo na administração pública federal, ok? Na prática, vai depender da instituição, mas eu vou apresentar para você uma questão que já foi cobrada em concurso público sobre esse aspecto aqui. A questão falava sobre um aluno do curso de formação da PRF. Se eu não me engano, foi a banca Sebrasp que cobrou esse assunto. Falava assim, fulaninho é servidor público, tantos anos, prestou concurso para a PRF e está no curso de formação. No estágio probatório, ele pode tirar essa licença, esse afastamento para o curso de formação? Sim, pode, por força do artigo 20, parágrafo 4º. E aí você soma as outras informações. Conceder-se-á ao servidor licença, aí vem motivo de doença em pessoa da família, eu posso, afastamento do cônjuge, eu posso, serviço militar, eu posso, e atividade política, eu também posso. Afastamento para exercício de mandato eletivo, pode ganhar eleição, aí você vai tomar posse no início do ano seguinte, ok? E aí você vai ter que se afastar. A única possibilidade de acumulação, você já sabe, é quando for vereador, vereadora, que haja compatibilidade de horário. Afastamento para estudo ou missão no exterior. Isso aqui tem que estar regulamentado, como eu já havia adiantado, não é em qualquer caso. E o afastamento para o servidor servir em organismo internacional, tá bom? Belezinha, suave. Vamos lá. Última questão desse nosso bloco, diz assim. Determinado servidor estável da FRJ foi aprovado e nomeado em outro concurso público. Legal, ele já estável. Isso aqui é muito importante, hein? Porque isso está dizendo para você que ele já passou do estágio probatório. Vamos lá. Determinado servidor já estável, aprovado e nomeado em outro concurso. Professor, achei que efetivo estável era a mesma coisa. Não, não é, tá? Efetivo é aquele que passou um concurso público de provas ou provas e títulos para uma administração que é regida pelo direito público. União, Estado, DF, município, autarquias e fundações quando criadas por lei. Depois de 3 anos, além de efetivo, ele se torna estável. Tá? Após entrar em exercício nesse novo cargo, cumpriu o período do estágio probatório. Tá? Mas não foi aprovado. Se ferrou. Nesse caso, o servidor vai ficar na pindaíba perdendo tudo? Não. Ele vai sofrer o que nós chamamos de recondução. Ele vai ser exonerado do cargo atual, porque não passou no estágio probatório, e tem a ideia de volta lá para a FRJ, meu filho, que lá é teu lugar. Exemplo, eu sempre brinco em sala de aula presencial, brincando, vai sendo redundante, né? Falando sobre o caso de alguém que está na FRJ, cargo administrativo, é um cargo mais pacato, não estou dizendo que você não vai trabalhar, estou dizendo que você vai ter menos perigo do que, por exemplo, você passar para a Polícia Federal, Polícia Civil do Rio de Janeiro, PEMERGE, imagine só, você passou para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, aí está um caos, você não consegue trabalhar direito, violência, crime, não é a minha vibe, deixa eu voltar lá para a minha instituição de ensino. É o que vai acontecer com esse camarada aqui, tá? Ele vai ser exonerado do cargo atual e demitido, ele não praticou nenhuma irregularidade, logo não tem demissão. Ele vai ser demitido? Não, porque não praticou nenhuma irregularidade, demissão é punição. Exonerado e reaproveitado, reaproveitamento ele não foi para disponibilidade, como regra. Ele vai ser demitido? Não, já disse que demissão é para quem sofre um PAD e logo depois de comprovado a prática de irregularidade do artigo 132, tem uns incisos lá, que vai falar sobre a demissão, aí sim. Letra E, exoneração do cargo atual, ok, e reconduzido ao cargo anterior. Gabarito sem sombra de dúvida, letra E, ok? Vamos conferir? Diz assim, ó, artigo 20.
Parágrafo 2º. O servidor não aprovado em estágio probatório será exonerado ou, se estável, que é o caso dele, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Observado o parágrafo único do artigo 29. Vem, recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de. Aí vem o inciso 1 que nos interessa. Inabilitação de estágio probatório relativo a outro cargo. Ok? Esse aqui a gente fala na nossa apostila que a reintegração de anterior ocupante é quando uma pessoa sai de um cargo efetivo, cargo estável, cargo efetivo estável, e vai para um outro. Tá? Só que esse outro cargo dele, esse camarada aqui, sofreu um PAD e foi demitido. E essa demissão foi injusta. Então aqui, José consegue provar que é inocente. A demissão cai por terra, ele vai ser reintegrado. Esse camarada aqui, Tonhão, vai ter que ser reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização, tá bom? É o que está no inciso 2. Belezinha? Pessoal, assim a gente encerra esse nosso primeiro bloco. Espero que você tenha gostado da apresentação do nosso conteúdo, agora estudando a Lei 8.112, e tenho certeza que logo logo a tua aprovação chegará. Um beijo no coração, até a próxima. Tchau, tchau.